Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais esse momento de oração e de reflexão, todas as sextas-feiras, 9 horas, aqui no perfil do Facebook do Lar de Paulo. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, 17, que tem o título Sede Perfeitos. Jesus nos convida à perfeição e nós vamos analisar cada versículo desse capítulo do Evangelho de São Mateus, que tanto nos inspira e que nos orienta como devemos prosseguir. Bom dia, Lúcia, seja bem-vinda. E nesse momento eu peço a você que, se possível, vá para um lugar confortável, tranquilo, onde possa se concentrar e acalmar sua mente atribulada, nosso coração. Respira fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, ouvindo essa música lá no fundo, para acalmar realmente o nosso coração, para aquietar a nossa mente atribulada. Deixe todos os problemas lá fora. Viva aqui esse momento presente. Entregue-se. Confie no Senhor. Mais uma vez, respire fundo, agradecendo o Senhor por todas as bênçãos recebidas, pela saúde, pelo amor que temos das pessoas que convivemos, pelo nosso trabalho. Senhor, agradeço de coração todas as bênçãos recebidas, que façamos por merecer todas essas bênçãos. Entregamos a nossa vida, Senhor, nas suas mãos. Nos guie, nos oriente. Respire fundo mais uma vez, pedindo para que tire essa ansiedade do seu coração, para que aquiete a sua mente. Tire todas as dores, todas as angústias. Confie no Senhor. Que assim seja. Bom dia, Regina. Bom dia a todos aqueles que chegaram depois. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem o título Sede Perfeitos e Jesus nos convida à perfeição. Capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esses versículos do capítulo 5 de São Mateus, do Evangelho de São Mateus, têm muito a nos ensinar. E para nos inspirar, nós vamos fazer uma análise de cada palavra que compõe esse Evangelho, porque ele traz vários ensinamentos em cada verbo. Resumem bem esses caracteres da perfeição, essas características daqueles que são perfeitos. E algumas palavras-chave desses versículos nós vamos analisar. A primeira palavra é amar. É do verbo amar. Amai os vossos inimigos. A primeira palavra desse versículo resume toda a doutrina do Cristo, que está fundamentada na lei do amor. A lei de amor, ela engloba todas as demais características do ser perfeito. E é nessa frase ele pede algo bem difícil para nós. Seres imperfeitos, nós que somos seres imperfeitos, ainda carentes de virtudes, ele pede, amai os vossos inimigos. E por que ele diz isso? Será que é difícil amarmos os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos pais,
Aquelas pessoas com as quais a gente tem afinidade? Não. Por mais que tenhamos divergências com as outras pessoas, com os parentes, com o filho, com o pai, com o marido, é fácil amá-los. Tanto é que, geralmente, quando fala mal de um irmão nosso, ou quando a gente pode falar mal de um irmão nosso, mas quando alguém fala mal de algum irmão nosso, nós logo saímos em defesa. Partimos para defesa, às vezes até agredimos. Isso por causa do amor, porque a gente ama essas pessoas, ainda que tenhamos divergência. Isso mesmo, Lúcia, nós somos seres imperfeitos em busca da perfeição. Por isso estamos aqui, estudando o Evangelho de Jesus Cristo, né? Seguindo os seus ensinamentos, pelo menos tentando seguir os seus ensinamentos. Então, por isso que Jesus nos convida a amar não os nossos amigos, não os nossos parentes, porque ele sabe que a gente ama. Todo ser humano, por pior, mais perverso que seja, ele ama alguém. Ele ama o seu filho, ele ama a sua mãe. Por isso Jesus nos convida a amar os nossos inimigos. Quando a gente ama somente os nossos amigos, a gente nem enxerga os defeitos dessas outras pessoas. Em contrapartida, quando nós não gostamos das outras pessoas, somente os defeitos daquela pessoa sobressaem. Por isso, o desafio é amar aqueles que não gostam de nós, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos agridem, aqueles com os quais não temos afinidade. Bom dia, tia Márcia, seja bem-vinda. E nessa forma de amar, ele não está nos exigindo a mesma conduta que temos com aqueles que nós amamos. Mas ele está nos exigindo o respeito, o não revide, a não maledicência, que é não sair aí falando, propagando os defeitos das outras pessoas, falando mal para todo mundo. E isso também é caridade, porque muitas vezes nós nos esquecemos que a caridade não é só a caridade material. E essa caridade que ele nos pede, amar os nossos inimigos, não revidar, não guardar ódio, não guardar rancor, não guardar ressentimento, é uma forma de caridade, é a mais difícil de ser exercitada, a caridade moral. Essa caridade engloba todas as outras virtudes, todas as outras qualidades, porque está baseada na lei do amor, nessa lei que fundamenta toda a doutrina do Cristo. E a segunda frase que está prevista aqui nesse versículo é: fazei o bem. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Olha como é difícil. Primeiro, amar os vossos inimigos. Segundo, fazer o bem. E fazer o bem não é fazer o bem àqueles que nos rodeiam, não. Mais uma vez, não são aquelas pessoas próximas, mas fazer o bem àqueles que nos odeiam. Mais uma vez, ele nos convida à prática da caridade, da generosidade com aqueles com os quais nós temos diferenças, divergências. Bom dia, Vera Lúcia, seja bem-vinda. Mais uma vez, exercitar a caridade moral. E não é só não fazer o mal, mas evitar o mal e fazer o bem. Ele não quer simplesmente que a gente fique inertes, mas ele quer que a gente haja, que a gente, além de evitar o mal, que a gente faça o bem, que a gente propague o bem àquela pessoa. Seja empático, se coloque no lugar do outro, analisando cada pessoa como um ser único, como um ser diferente, entendendo que as pessoas são diferentes da gente. Muitas vezes a gente quer que todas as pessoas sejam iguais, pensem da mesma forma que a gente, mas nós devemos entender que somos seres únicos, que mesmo pessoas próximas pensam diferente, agem de forma diferente.
Outras pessoas que não são próximas pensam de forma diferente, estão em um grau evolutivo diferente. E não quer dizer que nós estejamos certos e elas erradas. Quer dizer apenas que somos diferentes e que devemos respeitar essas diferenças. E quando eu li essa frase, fazei o bem àqueles que vos odeiam, lembrei de uma história de Chico Xavier, que sempre nos inspira. Ele tinha um cachorro que dava muito trabalho, que ele chegava à noite já cansado, né, do trabalho lá no centro espírita, e aí ele tinha ainda que cuidar, ele chorava muito e tal. De repente ele chegou lá um dia e o cachorro passando mal e veio a desencarnar. E depois de um tempo a irmã dele falou: olha, Chico, o cachorro, ele não morreu, foi de causas naturais, não. Foi a vizinha que ficou com dó de você e ela matou ele como uma forma de te ajudar, porque ela ficava com muita dó de você chegar já cansado e ter que cuidar desse cachorro e tal. E ele ficou muito chateado, porque o Chico, ele cuidava dos animais, tinha um amor muito forte pelos animais e por todos os seres vivos. E ele ficou muito chateado e aqui com aquele rancor. E aí veio uma sombra perante ele, porque ele guardou esses sentimentos ruins com relação a essa vizinha. E aí Emmanuel aparece para ele e diz, o Emmanuel, né, que era o mentor espiritual do Chico, disse: Chico, você tem que dar uma alegria para essa vizinha, porque esse sentimento ruim está como uma sombra, está atrapalhando os nossos trabalhos. E ele falou: mas como? Eu vou fazer? Eu não consigo. Ele falou: consegue, descobre algo que ela goste muito e dê para ela como uma forma de fazer o bem, de pagar o mal que ela fez, mesmo que sem intenção, mas com o bem. E resume muito bem essa frase que Jesus nos orientou aqui: fazei o bem aos vossos inimigos. E Jesus descobriu que essa vizinha tinha o Chico descobriu que a vizinha tinha um sonho de comprar uma máquina de costura. E Chico foi lá e comprou essa máquina de costura a duras prestações, porque Chico tinha um salário baixo, e chegou lá com aquela máquina de costura e ela ficou muito feliz. E naquele momento, a felicidade dela, a alegria dela, aquela energia boa tomou conta dele e dissipou aquela energia ruim. Então, é um exemplo de como devemos agir e de como nós pagamos o mal com o bem. Lembrando dessa história de Chico, que sempre nos inspira, que pagou o mal com o bem. Isso mesmo, Vera, fazer o bem para aqueles que nos fazem mal. Claro que não é fácil. É uma eterna vigilância. E para isso, ele trouxe ainda essa terceira frase, que é a primeira palavra, que é orar. Então ele disse: amar, fazei o bem e orai. E orar não só por aqueles, mais uma vez, por aqueles que gostamos, por aqueles que nós temos apreço, carinho, não. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque a oração, ela é um presente que a gente deve conceder tanto àqueles que amamos, quanto àqueles que nos perseguem e nos caluniam. Pedindo a Deus nas nossas orações que tire esse sentimento de raiva, de ódio. Quantas vezes a gente fica com raiva, com ódio, e aquilo nos atrapalha? Esse sentimento ruim nos causa angústia, nos causa ansiedade, nos faz mal, nos causa inclusive doenças físicas. Então, pedir a Deus que tire esses sentimentos ruins de ódio, de rancor, de raiva do nosso coração. E pedir também que tire esses sentimentos ruins dessas pessoas que não gostam da gente.
Mas quando a gente reza, quando a gente ora, claro que não da boca para fora, pedindo com sinceridade, rogando a Deus, a Jesus, que tire do nosso coração esses sentimentos ruins que nos causam mal. Isso dissipa essa energia ruim do nosso coração. Aos poucos nós vamos tirando esse ressentimento, essa raiva. E a essa frase nós podemos acrescentar aquela orientação de orai e vigiai. Porque, mais uma vez eu enfatizo, como seres imperfeitos, nós caímos a todo momento em tentação. Nós ficamos a todo momento com raiva das outras pessoas, guardando ressentimento, sendo maledicentes, falando mal das pessoas, propagando ódio, muitas vezes, nas redes sociais, ao vivo, por telefone, por mensagem. Nós somos mestres em divulgar o mal do outro. Então, nós precisamos, além da oração, de uma vigilância constante. Vigiar constantemente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes, para não cairmos em tentação. Analisarmos e pensarmos que nós somos seres imperfeitos e por isso nós erramos constantemente. Então, por isso a gente precisa parar, avaliar as nossas atitudes, avaliar os nossos comportamentos. O que eu fiz de errado hoje? Será que eu poderia ter agido diferente com aquela pessoa? Como que eu devo agir? E como que eu quero ser amanhã? Será que eu quero praticar essa conduta? O que eu posso fazer para amenizar isso que eu fiz hoje de mal para aquela pessoa? Então é parar e avaliar de forma crítica, como se fosse uma pessoa de fora avaliando a sua conduta, avaliando os seus vícios, os seus defeitos e procurando adquirir virtudes, qualidades. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. E aí, fechando esses versículos do Evangelho de São Mateus, ele diz: sede, pois, perfeitos. Então, quando você ama, quando você faz o bem, quando você ora em favor daquela pessoa, daquelas pessoas que nos querem o mal, por fim, ele nos convida à perfeição agindo dessa forma. E como que atingimos a perfeição? Como que a gente atinge a perfeição? Erradicando os nossos defeitos e vícios e buscando adquirir virtudes, cultivando aquelas que nós já temos, porque todos nós temos virtudes, temos dons. Com certeza, Lúcia, não é fácil de jeito nenhum e para ninguém. Se não era fácil para Chico Xavier, que era uma alma elevada, imagina para nós. Por isso que a gente tem que vigiar constantemente as nossas atitudes, buscando sempre melhorar. Às vezes a gente pensa a vida como uma escada, que a gente vai subindo degrau a degrau. Às vezes a gente sobe 2, volta 1, mas por isso que é preciso vigiar constantemente e ter uma análise crítica da gente, das nossas condutas, para que a gente possa ao menos chegar próximo a essa perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Jesus. E como que a gente faz isso? Analisando, colocando no papel mesmo, que defeito que eu tenho? Será que eu sou intolerante? Será que eu guardo muito ressentimento? Será que eu falo muito mal das outras pessoas? O que me faz mal? O álcool? Cigarro? Quais vícios? Drogas? Será que eu guardo muita raiva? Será que eu sou muito egoísta? Quais são os meus defeitos? Todos nós temos defeitos, todos temos defeitos que nós precisamos gradativamente erradicar, tirar esses defeitos. E aí a gente precisa também buscar virtudes. Todos nós temos dons, todos nós temos qualidades. Às vezes uma pessoa é bondosa, a outra ajuda muito o próximo, a outra tem a qualidade do perdão, essa virtude maravilhosa de não guardar ressentimento. Muitas pessoas são assim, não guardam ressentimento.
das outras. Então, nós temos sempre que buscar adquirir novas virtudes, ser mais humilde, mais caridoso, ter mais amor ao próximo, ser mais generoso, perdoar mais, não ficar guardando ressentimento, ainda mais por pouca coisa. Quantas vezes a gente fica com raiva, raiva do vizinho, raiva do irmão, raiva da mãe, do pai, do filho. Ser mais resignados, resilientes, reclamar menos, falar menos das outras pessoas, parar de falar das outras pessoas. Quando você for falar mal, procure algo que aquela pessoa tem de bom para enaltecer e não um defeito. Então, essa é a essência da perfeição, a busca da caridade, a busca dessa perfeição. E quem que é o modelo de perfeição? O único modelo de perfeição, o guia que a gente deve seguir. Será que é aquele artista famoso, aquele cantor famoso? Será que é aquela pessoa da rede social que a gente admira? Será que é essa pessoa realmente que a gente deve seguir os ensinamentos? Responde aqui. Não. O nosso modelo, justamente, Lúcia, o modelo que a gente deve seguir, o guia que a gente deve ter é Jesus Cristo. Isso é unânime em todas as religiões. Porque cada religião pensa de uma forma, interpreta de uma forma como que foi a vida do Cristo, como que foi suas profecias, como foi seus milagres. Mas é um consenso entre todas as religiões, seja católica, ubandista, evangélico, os ensinamentos morais do Cristo. Se você for analisar as condutas, como Jesus agiu quando ele esteve aqui pela sua curta passagem aqui na Terra, durante seus 33 anos, você não vai achar uma passagem em que ele foi intolerante, foi preconceituoso, em que ele ofendeu as outras pessoas. Ele buscou passar para nós os ensinamentos do amor ao próximo, da caridade em todas as suas formas, erradicar lá naquela época já todas as formas de preconceito. E como nós somos preconceituosos hoje em dia, como nós somos intolerantes e ainda falamos que seguimos os ensinamentos do Cristo. Mas a todo momento nós ofendemos o outro por causa de religião, que a gente acha que a nossa religião é que é a certa. Ofendemos o outro por questão de gênero, se é homossexual, se é hétero, se é bi, se é... Ofendemos as outras pessoas por questões políticas a todo momento. Então, ele nos convida à perfeição. E a perfeição é seguir os seus ensinamentos de amor ao próximo, de respeito a todas as pessoas, todas as religiões, todas as opiniões, sempre com a certeza de que somos seres diferentes, imperfeitos em busca da perfeição. Então, por isso, nessa análise desses versículos do Evangelho de São Mateus, mais uma vez Jesus nos convida a essa perfeição tão almejada. Claro que temos um caminho longo e árduo, como a Lúcia disse, é difícil, é realmente muito difícil. Não é fácil, mas quem falou que seria fácil? Para isso, são obstáculos surgem a todo momento. Nós temos um caminho longo e árduo a seguir. Um caminho em que nós precisamos analisar onde que nós estamos nele. Será que nós estamos lá no início? Ou será que já nós estamos bem à frente? E para isso a gente precisa analisar as nossas condutas. Como que eu estou agindo? Como estão sendo as minhas atitudes com relação ao próximo, aqueles que não gostam de mim, aqueles que me criticam? Como
são as minhas atitudes? Será que eu revido? Será que eu xingo? Será que eu saio falando mal dessa pessoa para todo mundo? Ou será que eu já estou num grau que eu peço perdão a Deus por aquela pessoa? Como Jesus disse lá durante a sua crucificação, Senhor, eles não sabem o que fazem. Perdão, eu peço perdão por essas pessoas que me ofendem. Então, será que nós já estamos nesse grau evolutivo de rezar por aquelas pessoas que não gostam da gente? Por vigiar os nossos pensamentos? Avaliar em que lugar nós estamos nesse caminho que é a vida, nessa estrada, nessa jornada em que estamos aqui em busca de evolução, em busca de melhoramento. Porque a perfeição, ela só é atingida quando o coração da gente, ele se despoja, a gente tira do nosso coração toda e qualquer mácula de rancor, de ódio, de ressentimento, desses sentimentos ruins que nos agridem e nos fazem tanto mal. Então, cientes de que essas mudanças não são rápidas, que é preciso ter uma vigilância constante, que nós estamos nesse caminho que é lento e árduo, mas devemos sempre nos esforçarmos para que o bem se torne um hábito em nossa vida. E não queiramos mudar as outras pessoas. Precisamos mudar a nós mesmos e com as nossas mudanças, com a nossa mudança da forma de agir, da forma de pensar, nós sejamos inspiração para outras pessoas. Então hoje, agradecemos, Senhor, por mais esse estudo com tantos aprendizados que nos faz refletir acerca de todas as nossas atitudes, da nossa conduta perante as outras pessoas. E nos ajude, Senhor, a sermos fortes, a vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, para que possamos caminhar sempre em busca do bem, do amor ao próximo, em busca da perfeição, seguindo Jesus como modelo e guia. Que assim seja, que vocês tenham um excelente final de semana, de muita paz, de muito amor ao próximo. Fiquem com Deus.